Olá! Já curtindo esse friozinho de inverno, tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. E nesse friozinho, coloque o agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nessa edição, que contamos com a sua companhia, vamos compartilhar uma gostosa mistura de literatura, mas sempre conectados com o nosso principal parceiro, o livro. A minha dica de livro é Amar e Ser Livre, do Prem Baba. É um livro que eu acabei de ler. Ele é muito interessante porque não tem nada a ver com religião, mas é um livro que fala de amor, de compaixão, de transmutação de sentimentos, e eu acho que ele é fundamental para os tempos que estamos vivendo no momento. Fala sobre as relações humanas, sobretudo o modelo tradicional de casamento, como sobreviver nessa nova era com um modelo tão tradicional de casamento. E é um livro que fala de amor. Então eu acho ele bem importante. E esse papo de leitura nos leva à sensação de ser livres e de ser livro. Eu quero ser livro. Quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto, e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. E para a entrevista desta edição, é muito bom conversar com Givaldo Inácio da Silva, conhecido como Mestre Gil, produtor musical, escritor, poeta e membro da Academia de Letras e Artes de Poetas e Trovadores, autor do livro Pétala de Rosas. Numa conversa bem interessante sobre seus hábitos de leitura e de escrita, Mestre Gil destaca a importância do ato de ler. O ato da leitura, não só para você jovem, mas para você que quer um diferencial da sua vida. Leia. Leia tudo. Saiba distinguir o que é bom do que não é bom, do que é certo, do que é errado, mas leia. Leia, leia e leia. Só através da leitura é que o homem conseguirá atravessar a ponte que esta vida lhe proporciona de dificuldades, de desavenças, de obstáculos. E nesse clima de inverno, vamos juntos com a música do poeta Beto Guedes. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me deter, pra na chuva dançar e andar junto. Destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E nesse passo a passo sobre o contato com os livros, separe um tempinho para desenvolver práticas de leitura. Compartilhamos aqui algumas dicas importantes para você adquirir hábitos de leitura, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. O ato de ler representa um exercício diário, semanal, mensal, anual e para a vida inteira. Nos primeiros momentos, no entanto, as pessoas que ainda não têm essa prática podem sentir sensação de peso na cabeça, de desconforto e de falta de compreensão do que está lendo. Esse desconforto é normal e passa rápido. O que importa é a construção do hábito da leitura, que depois de algum tempo torna-se muito prazeroso. Vamos a algumas dicas. Leia textos, revistas e livros a respeito de temas que você mais gosta. Isso irá estimular você a ler mais. Depois, diversifique as fontes de leitura para ampliar de forma gradativa o seu repertório. Segunda dica: carregue sempre livros ou revistas com você para onde quer que você vá. Aproveite o tempo livre para ler, no intervalo do almoço, no consultório médico, na fila do banco ou no ônibus. Ou em outros momentos em que você sentir que não tem o que fazer. Terceira dica: estabeleça um horário ou um dia de cada semana para ler. Assim, essa prática fará parte de sua rotina diária. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e esqueça um pouco o mundo lá fora. É seu momento de abstração. Evite ler deitado na cama ou em outros locais de descanso, pois essa postura pode contribuir para que o sono venha. Procure locais confortáveis para o ato da leitura, mas que não provoquem excesso de relaxamento físico, pois pode ocasionar a presença do sono. Então, pessoal, essas dicas que a gente passou aqui para vocês são dicas muito legais, porém é preciso que a gente coloque essas dicas em prática. Tira um tempinho e vamos engrossar essa fileira em favor do hábito da leitura. E falando em livros, esses nossos companheiros de caminhada, imagina a presença dele no ambiente de conflito bélico, na guerra. Assista a nossa dica de livro com Patrícia Santos, nossa parceira aqui de Linhares. Junto comigo, vamos que vamos! O livro que eu vou indicar hoje se chama Quando os Livros Foram à Guerra. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Começa com o momento de queima de livros que aconteceu na Alemanha em maio de 1933, onde alunos que apoiavam a Alemanha nazista realizaram um grande queima de livros em uma praça. E em contrapartida, os soldados dos Estados Unidos, a Força Armada Americana, ela utilizou o livro em apoio aos soldados contra as ideologias apresentadas pela Alemanha nazistas. Então, o ambiente é Segunda Guerra Mundial, soldados recebem livros de doação, o país recebe uma grande mobilização de doação de livros, grandes bibliotecários também se envolvem nessa doação de livros, mas o ponto-chave é que eles identificaram, através de pesquisas, que os soldados precisavam, além de estarem armados, precisavam de um apoio psicológico e também no processo de recuperação e de lazer. Então, o livro ele foi uma grande arma nessa guerra ideológica e ajudou no vencer a Segunda Guerra Mundial. Olha, a história contada nesse livro, que na verdade é muito próximo de um documentário, nos permite entender e perceber que a presença do livro e do hábito da leitura pode ser considerada em qualquer ambiente, de tensão, de guerra, de paz. E Patrícia Santos é bibliotecária do Sistema SESI Senac aqui, de Linhares, e é uma das nossas parceiras, já é quase uma sócia nossa aqui, e uma leitora voraz, uma pessoa importante. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, é importante dividir com vocês o somatório das opiniões de duas importantes representantes do movimento literário capixaba. Acompanhe junto comigo. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura.
Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. No dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. Olha, a Regina Menezes e a professora Esté Abreu já estiveram no nosso programa aqui algumas vezes. São duas ativistas importantes, respeitadas, do movimento literário que estamos ajudando a construir aqui no Espírito Santo. Compartilhar esses momentos com elas, aprender com elas, é extremamente legal para todos nós. Bem, tivemos a satisfação de receber recentemente no estúdio da TV aqui em Linhares as ilustres figuras de Roberto Vasco, Mestre Gil, nosso entrevistado desta edição, e Clério Borges, que é presidente da Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, uma importante liderança capixaba quando o assunto é movimento literário. Assista nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Meu nome é Clério José Borges, sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. A nossa academia é o antigo Clube dos Trovadores Capixaba, fundado a 1º de julho de 1980. Agora, dia 18 de novembro de 2017, nós transformamos o clube para o status de academia, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Admitimos 50 acadêmicos imortais e o professor Pereira é o nosso acadêmico. Foi eleito por unanimidade acadêmico fundador titular da nossa academia. Eu estou aqui acompanhado do Roberto Vasco, que é o nosso secretário-geral, estou acompanhado do Mestre Gil, que é acadêmico titular da nossa academia também, né? E nós aqui nesse momento estamos fazendo a entrega desse diploma de acadêmico fundador imortal efetivo titular para o professor Pereira. Patrono é cadeira 44, que tem como patrono Isabel Taquete, que foi uma grande líder, ativista cultural aqui no município de Linhares, cujo nome dela até está sendo homenageado lá no auditório, né, do Centro Cultural do Centro Cultural. Então, Isabel Taquete foi diretora de cultura na época que nós realizamos aqui um Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. E aí, acadêmico José Rodrigues Pereira, nosso acadêmico professor Pereira, que muito honra e dignifica a nossa Academia Capixaba de Poetas Trovadores. Pereira, gostaria que você recebesse isso como uma homenagem, a sua medalha acadêmica aqui também, a medalha acadêmica, né, muito importante, e gostaria que você falasse alguma coisa sobre como é agora ser um acadêmico fundador, titular e imortal de uma Academia de Letras. Ô Clério, primeiro é agradecer, né, pela confiança que vocês estão depositando em mim. E a gente, de certa forma, já faz um trabalho em prol da literatura aqui na região norte, em Linhares, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade naquilo que a gente está propondo aqui, que é levar a literatura para a comunidade. Sim, então, eu acho que a gente tem uma relação forte por causa dessa intenção. Eu agradeço pela confiança. Eu estou honrado de participar dessa academia, de me tornar um acadêmico aqui no Espírito Santo e de poder compartilhar e vivenciar momentos e experiências com essas pessoas que são formadoras de opinião aqui no Estado e ativistas e lideranças importantes. Vamos que vamos! E é com esse espírito acadêmico, poético e literário que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês! Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia.
E vamos para a entrevista dessa edição com o mestre Gil, escritor, poeta, músico e um nordestino convicto. Ô Gil, eu queria que você falasse para o nosso telespectador sobre sua experiência de leitura. Quando é que começou? Tem algum escritor capixaba, algum escritor nacional, algum escritor estrangeiro que você gosta de destacar? Algum livro que você leu? A gente consegue, no âmbito de um todo, ler algumas coisas que estão mais em evidência, né? Principalmente. Mas nada melhor do que você pegar um romance antigo, né? Pegar Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Que retrata a história do meu Nordeste, né? A luta do homem nordestino. Vidas Secas tem o personagem Fabiano, que é maravilhoso, né? Então, isso traz o sentimento da alma e do coração. Então, eu me pego muito a isso ainda. Eu sei. Mas nada impede de você também ler coisas que retratam o nosso momento. Apesar dessa literatura temporária que a gente encontra, né, Gil, é importante você ler os clássicos, né? Aquela literatura mais tradicional e tal. Com certeza, né? Eu acho que é a base de tudo. É a base, É a base de tudo. Você não consegue construir um edifício, por mais moderno que ele seja, sem quem tenha uma boa imagem sólida dele. Ô Gil, como é que é a sua experiência de leitura? Você tira um tempo a cada dia? Você tira um tempo fim de semana para ler? Como é que tem sido? Você sabe que na labuta do dia a dia é muito difícil sobrar tempo. Não é? Para leitura. É uma correria terrível. Eu sei. Não é? Eu sou um homem de 65 anos de idade, que levanta às 6 horas da manhã e vou às 10 horas da noite. Não é? E quando você não está escrevendo alguma coisa, você sempre está voltado para alguma coisa do dia a dia. Não é? E o tempo para você ler, geralmente é os finais de semana, ou o dia que você tem aquela insônia normal da idade. Eu sei. Aí você para e diz, não, deixa eu ler um pouco para ver se o sono chega. Você terapia. Você é daquele tipo de leitor que põe um monte de livro na cabeceira da cama e deixa ali, vai lendo? Por aí. Né? Aí todo dia você lê um pouquinho de um. Ou lê um pouquinho de cada um. De cada um você vai lendo. Ou os livros ficam espalhados pela casa. Exatamente. Não, sempre é organizado, organizado. Porque até se deixar espalhada, a minha patroa... Que tem o cuidado com a casa. Ela não vai gostar, Tem que ter organização. E a sua prática de escrita, Gil, como é que você tem feito? Você se isola em algum lugar? Olha, professor... Você escreve na praça pública? Como é que é? Eu escrevo onde eu estou e chega a inspiração. Não é? Ontem eu estava lá na gráfica, que eu sou sócio com um colega de uma gráfica de audiovisual, lá em Laranjeiras, e estava na gráfica e me passou um pensamento sobre Chico Prego. Não é? Me veio na mente aquele momento que Chico Prego teve aquela sensação, não é? De vitória, de liberdade. Para os que não conhecem a história do Chico Prego, foi um dos líderes da Revolução dos Queimados, lá no município da Serra, e me veio como foi a sensação que ele teve de receber aquela promessa de que, logo após a construção daquela igreja, ele e o seu povo, que era descendente, filhos de escravos, qual foi a sensação que ele passou? Ponto, a igreja está pronta e agora nós estamos libertos. E naquele momento ele saber que a liberdade era uma liberdade espiritual e não física. Que revolta bateu dentro do peito desse homem? Então, ontem eu fiz uma poesia... É que eu ia perguntar, que relação que você fez disso para esse momento ontem? E nesse momento me veio, eu comecei a jogar num papel... E saiu uma poesia até relativamente gostosa, né, que no momento, infelizmente, eu não recordo, porque seria impossível recordar tudo que se escreve, né, mas futuramente, quando aqui eu voltar, eu trarei e te mostrarei. Ô Gil, muitos escritores com quem a gente conversa, eles normalmente a inspiração muitas vezes vem de um histórico de leitura e de experiências de vida que o escritor já traz consigo. Com certeza. Não sai do nada. Seria mais ou menos isso? Essa experiência, ela é muito relativa, né? Eu, pelo menos, quando eu escrevo minhas músicas, ela está focada ou no momento em que você está vivendo,
ou num caso que está acontecendo com alguém, né? A separação do casal, a dor do coração, a saudade da terra querida, a beleza do mar. Alguma coisa que te emociona. Alguma coisa que chega ao coração e que me emociona. Né? Então você vai e escreve a respeito daquele assunto da qual você está no momento presenciando ou vivendo. Além do Fabiano de Vidas Secas, Gil, tem algum personagem de outro livro que é um destaque para você? Rapaz... A história do Fabiano sempre me tocou muito. Eu já li Vidas Secas várias vezes, né? Não, aquele livro... ele, a mulher dele, a cachorra e o filho 1 e o filho 2, né? Emocionante a história. A história é uma história de sofrimento, mas que se reproduz hoje em dia também. Com certeza. Se você parar e ler Vidas Secas, você vai ver que a história que Graciliano Ramos quis lançar ali, aqueles personagens vivem hoje. Parece uma premonição aquilo, vivem hoje. Né? Hoje eu sou nordestino, né? Sou de Pernambuco, da cidade de Garanhuns, e se você hoje for às minhas origens, você vai ver o nordestino fazendo aquilo que Graciliano Ramos, né, falou em 1938. Em 1838. Foi a primeira edição do livro. A seca do Nordeste continua. O sofrimento do homem continua. A retirada desse homem da terra natal em busca de dias melhores continua. A mulher sofrendo continua. A gente vive hoje. Chega e me emociona. O livro, Gil, emociona por quê? Porque retrata a história contada no livro. Retrata a minha vida. Tem a ver com sua relação pessoal. Eu sou um retirante. Eu sei. Eu sou retirante e me orgulho de ser retirante. Hoje eu diria para você que o Espírito Santo é a minha segunda terra natal. Me orgulho de ser hoje capixaba, cidadão capixaba. Esse envolvimento seu com a literatura, Gil, é importante por quê? Por que você se envolveu com literatura? Pereira, eu acho um homem sem literatura é um homem sem história. É um homem sem história, e um homem sem história é um homem sem pátria. Um homem sem pátria é um homem sem fundamentos. Eu acho que a literatura é tudo na vida de um ser humano. Deveria os órgãos, deveriam os nossos governos implantar dentro da rede oficial de ensino momentos para que os alunos convivessem com esses escritores falando sobre literatura. Não só sobre a história do Brasil, não só sobre a história do mundo, história antiga, história de Roma, fantástico. Mas você precisa conhecer a história da sua vida, a história do seu município, a história do seu estado, a história da terra onde você nasceu. Inclusive, Gil, além de todo esse processo histórico que é importante ser resgatado, as histórias contadas nos livros nos permitem conhecer a vida de vários personagens que podem ser comparados com vidas de pessoas na vida real. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Né? Isso hoje, serve de referência até para um referencial forte. Um referencial. Muito forte. Né? Você pega uma criança hoje, uma criancinha de 8, 9 anos, e dá um livro de Pinóquio para ela ler. Aí ela vai ler que Pinóquio era aquele que não falava a verdade, falava mentira e o nariz cresce. Qual é a diferença do hoje do homem para Pinóquio? Que o nariz não cresce. Mas o homem continua mentindo, faltando com a verdade. Isso os políticos estão aí falando isso. Que se o nariz crescesse, ia ter gente que não conseguia andar. E por outro lado, tem personagens que mostram para a criança, mostram para a gente que compensa falar a verdade. Que compensa falar a verdade. E a verdade, doar quem doer, ela cabe em qualquer lugar. A verdade, ela te protege muito mais do que a mentira. Não tenha dúvida. Ô Gil, sabe que é um prazer ter você aqui no programa Assim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar esse encontro, Gil, do seu livro Pétalas de Rosas. Pétalas de Rosas. Esse livro, ele traz uma poesia muito profunda.
Esse livro foi escrito voltada para a natureza, valorização da mulher, valorização de um ser que até hoje eu acho que é o marco principal da natureza, é a mulher. E hoje vivemos o século XXI, já quase nos meados desse século XXI, e a mulher ainda é tratada como objeto. Falta os homens a valorização desse ser tão sublime. E este livro, ele fala muito sobre essa beleza da mulher. Além de exaltar muito o mar, a lua, o amor, as coisas belas que Deus nos deu para a natureza. E o disco, Gil? E o disco é o oposto. Né? O disco é uma mistura brasileira, onde vem vários ritmos, vem do forró pé de serra, a valsa, ao baião, ao bolero, enfim, é uma mistura de ritmos brasileiros, gostoso de se ouvir, né? Onde eu destaco aqui a música de número 15, que é a música que fala sobre o Rio São Francisco, né? Que é um presente de Deus, não só para os nordestinos, mas também para os mineiros norte de Minas. Exatamente. É. Né? A Pirapora é uma cidade que a música também exalta, o Rio da Integração Nacional. E essa música fala sobre o Chico, que também foi transformado em poesia, né? E foi... O velho Chico? O velho Chico, isso, que desabrocha igual uma rosa. Isso. Né? Ô Gil, quero agradecer pela sua disponibilidade de vir a Linhares, né? Bater esse papo super agradável com a gente aqui no programa Sim para a Literatura. E agora para a nossa agenda literária. Estamos no esquenta para o Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, que vai acontecer no município de Iúna, na região do Caparaó, aqui no Espírito Santo, no período de 5 a 8 de julho. E vamos que vamos com Clério Borges. Eu agradeço ao professor Pereira a oportunidade de estar aqui para convidar o povo de Linhares e o povo do Estado do Espírito Santo para participarem conosco do 14º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, que nós iremos realizar aqui na cidade de Iúna, na região do Caparaó, lá na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, onde está o Pico da Bandeira, um dos picos mais importantes do país, né? E nós teremos esse evento, Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, onde teremos 4 dias de atividades culturais, de 5 a 8 de julho de 2018. São 4 dias, como teremos serenatas, a troveata, que é o desfile dos trovadores pelas ruas da cidade, com distribuição de poesias e trovas, e todos estão convidados. Vamos ter a eleição da musa dos trovadores, vamos ter o baile, vamos ter também a missa em trovas. Então é um evento de 4 dias, todos são convidados, ninguém paga nada, os hotéis vão fazer um preço especial, bem reduzido a taxa para que as pessoas possam chegar até lá, e se você puder comparecer, será um prazer recebê-lo lá em Iúna. Iúna vai pela 262, na divisa com Minas Gerais, né? E você poderá participar da nossa serenata, vai ter a seresta e depois a serenata, porque a seresta é parado num lugar e a serenata é caminhando pelas ruas. Nós teremos isso lá em Iúna e vai ser um evento maravilhoso e é aberto para qualquer pessoa. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA.
Saudações poéticas literárias e muito obrigado.